Boa noite, irmãos. Eu sou Aparecida, trabalhadora da Casa Centro Espírita Jerônimo Candinho. É uma alegria estarmos aqui todas as terças-feiras para realizarmos a reunião pública. Sejam todos muito bem-vindos. Você que está conosco pela primeira vez, você que fez a triagem ontem, ou você que está conosco há mais tempo. Sejam todos muito bem-vindos. Estou vendo Elisete aí, vi Luísa, Arlete, deve ter mais gente aí que eu não tive a oportunidade de ler. Irmãos queridos, a palestra de hoje será realizada pela nossa irmã Eliane Rodrigues. A Eliane, ela é uma trabalhadora da Casa Espírita Rafael Berlangieri. Essa casa fica lá em Cuiabá, Mato Grosso. A Eliane hoje, ela vai falar para nós sobre o capítulo, da continuidade, na verdade, né, do capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ela vai falar, esse capítulo, ele tem como título, Não ponhais a candeia sobre o alqueire. A Eliane vai fazer uma reflexão para a gente dos itens 11 e 12, que, intitulado, Não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Esse momento, irmãos queridos, ó, Eliane aí. Olá, Eliana. Olá, joia. Seja Muito muito prazer bem. estar aqui com vocês essa noite. Que alegria, alegria é nosso, prazer é nosso, obrigada por aceitar nosso convite. Eu já falei que você, já apresentei a sua casa, já falei que você está em Cuiabá, né? E assim, é interessante que a pandemia afasta de uma forma, mas aproxima de outra. Com certeza, é verdade. Ela afasta fisicamente, mas ela permite uma certa globalização aí entre as casas, entre os trabalhadores, palestrantes, né? Pronto, e aí a gente está com você aí para fazer hoje essa reflexão para a gente. Eu só vou terminar aqui de sugerir aos que estão presentes de chamar os demais familiares do seu lar, procurar um ambiente mais tranquilo, para que você possa realmente aproveitar os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, que vocês possam refletir, né, e ter a oportunidade de realmente tanto conhecer como por que não dizer, a gente praticar, né? Então, também a gente sugere que pegue um vasilhame com água, para que essa água seja fluidificada logo em seguida à palestra da Eliane. Então, meus amigos queridos, antes das atividades da nossa casa, é comum, né, a gente fazer uma prece. Então, eu convido a todos nesse momento para recolher um pouco o pensamento, expandir a vibração, a confiança na espiritualidade, a confiança em Maria Santíssima, Deus nosso Pai, de poder e bondade, em nosso Senhor Jesus Cristo, nosso irmão de luz, a quem recorremos dizendo, Senhor Jesus, bondoso e amado Mestre, nós te agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos em seu nome. Agradecemos, Mestre querido, por essa casa que nos acolhe. Agradecemos pela espiritualidade preparada para a noite, para o trabalho da noite. Agradecemos, Mestre querido, o dom da vida. E te pedimos, Mestre, abençoe a nossa reunião pública, abençoe a nossa palestrante Eliane da noite, que ela possa ser amparada, intuída. Abençoe, Mestre querido, a todos
cada um nas suas necessidades, com atendimento carinhoso que nos é dado pela espiritualidade, tanto os encarnados como os desencarnados, confiando, dizendo: graças a Deus, que assim seja, e que Deus, nosso Pai, seja louvado. Liane, então tenha um bom trabalho, que Deus abençoe, mais uma vez seja muito bem-vinda, e fica à vontade para dar aí maiores detalhes sobre, para se apresentar com mais detalhe, que eu sei que tem muito, e inclusive sugerindo ao pessoal para acessar no Instagram, né, a Alegria Cristã Serve, que é a identificação da sua casa. Nossa casa chama Casa Espírita Rafael Velangieri, e tem a página, né, da Casa Espírita Rafael Velangieri, mas nós temos uma página voltada para música, que é da Alegria Cristã, Alegria Cristã da Casa Espírita Rafael Velangieri, e o endereço é Alegria Cristã Serve, né, como o Instagram não permite o tio, fica sem o... fica Cristo. Fica Alegria Cristã Serve no Instagram. Essa semana... Oi? Está até pintado na nossa tela. Isso. Esse endereço é mesmo. Nós também possuímos um canal no YouTube, nós abrimos há pouco tempo, a pedidos, e o Facebook, mas é mais movimentado mesmo, mas tem mais engajamento o Instagram, né? Lá a gente, os cantores e violeiros da nossa casa cantam, mas também nós convidamos violeiros aí de todo o Brasil para cantar lá para gente as músicas da Alegria Cristã, músicas cristãs, vocês vão ver músicas diferentes lá também, né, de outros movimentos, mas sempre com uma letra, um cunho mais elevado, que nos conecta com Deus, com Cristo. A música alegra a alma, né? Isso é importante, que bom. Então, minha irmã, tenha um bom trabalho, que Deus te abençoe. Obrigada. Boa noite. Boa noite nós duas, para mim, né? Porque eu não apareço mais, mas a sequência é normal, tá bom? Um abraço. Eu que agradeço. Nós agradecemos, Jerônimo Candinho. Eu que agradeço a oportunidade do trabalho. Porque falar do Cristo é sempre muito bom, não é mesmo? Nos faz rememorar os critérios evolutivos. E essa passagem de hoje, Não Coloque a Luz sobre o Alqueire, com o enfoque dos itens 11 e 12, que falam, onde Jesus fala que não são os sãos que precisam de médico, é de um senso de utilidade extremo. É o Cristo nos convidando, nos exortando a todas as oportunidades possíveis de auxiliar e de iluminar consciências, né? Para isso, convocando a todos como médiuns e a todos como trabalhadores, todos que possuam um conhecimento capaz de iluminar consciências. Então, vamos começar aqui com a nossa apresentação. Não coloque a luz sobre o alqueire, mas sobre o candeeiro. Esse do capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa passagem, não coloque a luz sobre o alqueire, mas sobre o candeeiro, como quase todas do Cristo, é extremamente simbólica, né? Jesus traz a nós duas figuras conhecidas do povo da época, que é o alqueire e o candeeiro, e a candeia, né? O alqueire, onde se mediam era unidade de medida agrária, né? E a candeia, onde se iluminava. Mas a candeia, no seu sentido físico, nós estamos vendo aqui, ela tem um sentido também simbólico mais abrangente, né? O que é a candeia, segundo as palavras do próprio Allan Kardec? Que simboliza a candeia? A candeia, ela simboliza a inteligência para se compreender, né, e se guiar, para nos guiarmos por entre as coisas da terra e do céu. O raciocínio sobre a fé. Sem a luz da razão, desfalece a fé. Então,
sob esse prisma, a candeia, ela é uma, digamos assim, o próprio espiritismo em ação. Quando nós dizemos a candeia, a inteligência sobre a fé, é a capacidade de interpretar as máximas do Cristo e trazê-las para a nossa própria vida. E a boa nova, que nós chamamos hoje o espiritismo como consolador prometido, traz exatamente essa fé raciocinada para nós, porque traz as lições do evangelho sob a luz da explicação dos espíritos, né, e do próprio Allan Kardec. A capacidade de raciocinar sobre a fé, de entender a fé, né, e que possuem alguns pelas suas experiências em vidas passadas, pelas suas oportunidades de instrução nessa vida, e essa candeia não pode ser colocada debaixo do alqueire. O conhecimento é para todos, não há nada que não deva ser revelado, né? E aí, seguindo mais adiante, porque esse tema já foi bastante esmiuçado, no slide seguinte, nós temos aqui apresentação, deixa eu colocar aqui para vocês. Estando Jesus, o que diz exatamente o item 11? Estando Jesus à mesa em casa desse homem, Mateus, vieram aí ter muitos publicanos e gente de má vida, que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que fez que os fariseus, notando, dissessem aos discípulos: como é que o vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Tendo-os ouvido, disse-lhe Jesus: não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Então, olha outro senso de utilidade aí de nosso mestre Jesus, né? Não são os que gozam de saúde que precisam de médico. E nesse caso, que Jesus estava dizendo, não são os que são os que gozam de saúde. Ele estava se referindo a quem na época? As pessoas de má vida, samaritanos, portageiros, pessoas que não seguiam as normas judaicas, pessoas que eram consideradas párias da sociedade na época, prostitutas, enfim, né? Aquelas pessoas que eram as mais desprezadas e que não eram estoicas nos ensinamentos judaicos. E ele disse que são para essas pessoas que ele veio. E quem são essas pessoas hoje? Né? Quem são essas pessoas? E vamos mais adiante, quem é, na figura simbólica, quem é o médico hoje? Quem é o médico na consideração de Kardec? Bom, nós podemos considerar o médico de muitas formas, né? Todo aquele que cura com uma palavra amiga, que cura no sentido exato, mas Kardec fala que ali no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, ele dá uma aplicação mais extensiva, né? Colocando que é a aplicação da mediunidade. Então, ele trata desse tema, falando especificamente da mediunidade, né? E o que é a mediunidade? É uma disposição orgânica. Então, todos nós temos mediunidade, como sabemos, em algum nível, de algum matiz, de alguma especialidade, de algum tipo. Essa mediunidade, ela é uma disposição orgânica, né? Estudando na Escola de Estudos Espíritas, a gente descobre as variedades dessa mediunidade, vidência, clarividência, psicofonia, psicografia, enfim, são muitos os tipos de mediunidade, e é uma disposição orgânica. A quem ela é dada, essa mediunidade? A pessoas muito preparadas, muito evoluídas, muito estudiosas? A quem será que é dada essa mediunidade? É exatamente essa interpretação que Kardec dá à concessão da mediunidade neste trecho. A concessão da mediunidade, ela é dada a todas as camadas e classes. Qualquer pessoa, rico, pobre, o reto, o vicioso, enfim, não tem um critério onde nós possamos colocar como especiais, né, filhos diletos do Pai, aqueles que têm mediunidade. São os que mais necessitam de consolações, não os orgulhosos que julgam possuir
toda a luz e de nada precisar. Então, dessa forma, é aí que nós vemos em bairros periféricos, muitas vezes, uma pessoa sem estudo recebendo em sua casa uma fila de pessoas para benzer com arruda, né, para transmitir mensagens, né, em outros países, né, não está distrito aos centros espíritas, nós vemos aí padres, pastores evangélicos orientando através da mediunidade, né, dando a ela diferentes nomes, o dom do Espírito Santo, foi Deus que mandou eu te falar, são manifestações mediúnicas, e essa manifestação mediúnica, essa aplicação da mediunidade, ela não está adstrita aos espíritas, muito menos aos médiuns evoluídos, né? Ela tem mais ampla aplicação. Peraí, teve um probleminha aqui. Isso, travou. Pronto. Agora, vamos dar uma observada. Lá no final do Evangelho segundo o Espiritismo, Carta aos Médiuns, né? Na coletânea de preces, o Guilom Ribeiro, ele tem uma nota, ele faz uma nota, né? Esse é de 1947, entre as passagens de Atos e Joel. Há uma diferenciação, ele coloca assim, que segundo as interpretações mais atuais, né, tanto a brasileira, a inglesa e Esperanto, o servo que se referia ali à linguagem original, eram os escravos dos homens. Há uma diferença aí, vamos ver, vamos analisar. Em Joel 2.29, está escrito assim: também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Já em Atos está o seguinte: e sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. É aquela passagem que ele fala que os jovens, os velhos, todos profetizarão, né? Que Jesus, vai derramar do seu espírito aos seus servos. Segundo Guilom Ribeiro, a tradução mais confiável é de que se fala dos servos. Qual a diferença? A tradução que fala os servos está referindo aos simples, aos escravos e escravas dos homens, e não necessariamente aos servos do Senhor, sacerdotes, pessoas portadoras aí da palavra, né? Então, segundo Joel, né, essa profecia ela já está se cumprindo todos os dias, porque a mediunidade ela brota em todas as classes, né, como está escrito aí, das mais humildes, as mais obscuras, em todos os lugares, né? Não está adstrita somente a pessoas portadoras de algum título sacerdótico especial, né? E qual a função da mediunidade? Esse médico que veio não veio para os sãos, né? E sim para os doentes. Qual a função da mediunidade segundo esse texto? Bom, para conhecer as coisas do mundo visível e descobrir os segredos da natureza material, outorgou Deus ao homem a vista corpórea, os sentidos e instrumentos especiais, como o telescópio. A vista corpórea, os sentidos e instrumentos especiais. Com o telescópio, ele mergulha o olhar nas profundezas do espaço. E com o microscópio, descobriu o mundo dos infinitamente pequenos. Para penetrar no mundo invisível, deu-lhe a mediunidade. Então, nós temos aí a visão macro que os nossos olhos não alcançam, mas que nós temos o telescópio fazendo essa ponte. A visão micro, que o microscópio, que os nossos olhos não alcançam, e que nós temos aí o microscópio para nos auxiliar. E para penetrar essa outra dimensão, ainda não sondável pela ciência cartesiana, nós temos a mediunidade.
A mediunidade fazendo esse intercâmbio. E a finalidade é de instruir o homem sobre o seu destino, que o conduz à senda do bem. É trazer instruções para nós, é trazer orientação para nós, né? É como se fosse aquela seta no caminho, mostrando, ó, é para cá e não para lá, o sentido. Certo? E o que define, falando de mediunidade, vamos voltar aqui um pouquinho a câmera. Estou meio atrapalhada aqui nos slides. Falando em mediunidade, né? Nós temos aí esse presente aí que o Consolador prometido por Jesus nos trouxe, né? Para aliviar, consolar, curar, né? Trazer a nós uma nova perspectiva, uma nova esperança, notícias de que as coisas não são tão ruins assim, porque tudo tem um porquê e um para quê. Notícias de onde viemos, para onde vamos, notícias dos nossos amigos espirituais que partiram, consolações, né, noções de que nada fica impune e de que o reino de Deus não é desse mundo. Então, portanto, há alegrias maiores esperando por nós. Essas notícias são trazidas pelos médiuns, né? Nós temos aí o primeiro médium, de que mais famoso, de que se tem notícia, não é o primeiro, mas é o que mais famoso, Moisés, trazendo para nós os 10 mandamentos. Então, a mediunidade, ela é uma medicina espiritual, né? Ela traz para nós informações, situações que a ciência ainda caminha a passos lentos, ainda não sonda descobrir e consolar. Nós reconhecemos o papel da ciência, né? O Espiritismo busca caminhar ao lado da ciência, fazendo elo com a ciência, mas a ciência espiritual, a ciência dos espíritos, ela nos é trazida, nos adiantando informações úteis à nossa caminhada através da mediunidade. E o que define, vamos lá, o bom médium, né? Falando de mediunidade, que mediunidade é otorgada a todos, nós temos que dizer que existe aí uma questão, né, da aplicação da mediunidade, que é o bom médium. O que define um bom médium, portanto? Bom, segundo esse mesmo texto do Evangelho segundo o Espiritismo, Carta aos Médiuns, o bom médium é aquele que, primeiramente, é simpático ao conselho dos bons espíritos. Então, ao contrário do que se diz assim, né? Bom médium é aquele que ouve os espíritos, vê aura, que vê o futuro, que fala constantemente com os espíritos. É aquele médium que tem aquela mediunidade do menino do sexto sentido, né? Seria esse o bom médium? Que vê todas as coisas? Não. Esse não é segundo o texto evangélico, não é um bom médium. O bom médium é aquele que é simpático ao conselho dos bons espíritos, né? Primeiramente, não é aquele que não se orgulha de uma faculdade que não lhe pertence. Então, o bom médium, ele não se orgulha de ver, de ouvir, de sentir, de ter sonhado com algo que aconteceu, porque ele entende, como nós falamos anteriormente, que a mediunidade, ela é uma disposição orgânica que pode ser tirada a qualquer momento. É concedida e é tirada a qualquer momento, depender do uso que ele faça. E que mais? O bom médium, ele compreende a gravidade do mandato que se haja investido. Olha só essa palavra, gente. A gravidade do mandato que se haja investido. Ou seja, mediunidade não é brincadeira. Mediunidade não é uma satisfação de mera curiosidade humana. Ela é um mandato grave, né? Porque ela tem um potencial de auxílio muito grande. E como diz aquela frase, né, do filme do Homem-Aranha, que eu gosto muito, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E o médium, então, tem em si uma grande responsabilidade, né?
como nós todos temos, falando de responsabilidade, nós todos temos uma responsabilidade com os nossos sentidos, com a nossa visão, com a nossa fala, com a nossa escrita. Todos nós temos, com as nossas ferramentas que nos foram dadas, escolhas, né? A mesma faca que corta o alimento, que nos ajuda, né, a nos alimentar, a manusear determinados objetos, é capaz de ferir e matar. Muitas plantas medicinais, se forem usadas em doses excessivas, se forem manipuladas quimicamente, podem trazer loucura, doenças familiares, vícios, e assim todas as coisas na natureza são ferramentas com dupla aplicação, né? Dupla aplicação porque nós escolhemos o tempo todo entre o bem e o mal. E o médium não é diferente, né? O médium, ele tem aí em suas mãos uma grande responsabilidade. A responsabilidade de ser simpático ao conselho dos bons espíritos, de ser humilde, procurar sempre a humildade no entendimento de que a mediunidade é uma faculdade que lhe pode ser tirada, e na compreensão da gravidade do mandato que ele se acha nas mãos. E o que acontece? A gente vê muitas notícias aí, né? Nós temos aí casos famosos, como o caso do João de Deus, e outros médiuns que caíram, que se envaideceram, que não se sintonizaram com os bons espíritos, né? E assim, para se sintonizar com os bons espíritos, é preciso que se diga, é uma luta diária, porque nós, ainda nesse planeta, na qualidade de espíritos inferiores, de espíritos com más tendências, tendemos, né, a nos sintonizarmos facilmente com espíritos levianos, com espíritos vingativos. O que recomenda-se então nesse texto? A prece constante, para que Deus dê força, para que o médium consiga se sintonizar com os bons espíritos, né? E quando o médium ele não ouve os bons espíritos, que sempre se manifestam e não perde a oportunidade de auxiliar através da ferramenta mediúnica, o que acontece são a degeneração das faculdades mediúnicas, erro, vertigem e ridicularização. Tem-se um caso, por exemplo, conhecido de uma médium chamada Ortiga Diogo, que chegou a receber o aval de Chico numa mensagem psicografada por Chico de Emmanuel, de que ela tinha um grande papel, muito nobre de materialização. Porém, essa médium se envaideceu e começou a cobrar pelas sessões de materialização. E aí, o que ocorreu com ela? Ela perdeu os dons e passou a utilizar de artifícios de ilusão, que os mágicos, entre aspas, usam, né, de efeitos ilusórios. E aí, um belo dia, ela foi presa, em flagrante, tentando ludibriar as pessoas com uma falsa mediunidade, porque ela perdeu o dom que ela tinha, porque não ouviu os bons espíritos, dai de graça o que de graça recebeis, ela passou a cobrar, né? E aí, o que acontece com o médium que não ouve o conselho dos espíritos? Ele entra em perigosa obsessão, podendo levá-lo até a loucura, podendo levá-lo a erros graves, né, como aconteceu com o João de Deus, e o prejuízo sério daquele que a possua. Então, a mediunidade, ao mesmo tempo que ela tem um grande potencial de consolar, de provar que existe um mundo além do que os nossos olhos materiais podem ver, de nos trazer comunicações maravilhosas, de consolar inúmeras mães através das cartas, né, psicografadas por Chico e outros médios, a Laura, enfim, ela pode levar o médium à loucura, porque ele pode ser facilmente ludibriado pela sua vaidade, né? Ele pode ser enganado e levar outro engano. E esse texto, ele fala o seguinte ainda, que
muitas vezes, na maioria das vezes, essa faculdade ela é tirada porque esse médium ele pode retardar, ele pode adiar conversões de pessoas. Então, determinadas pessoas estavam no caminho delas que elas encontrassem aquele médium e a partir de uma mensagem, enfim, ele se convertesse. E aí, pela má impressão que esse médium causou, ele acaba ocasionando o atraso espiritual de muitas outras pessoas que precisavam daquela comunicação. E aí, por isso, essa faculdade, para que se evitem danos maiores, pode lhe ser tirada, dependendo do caso, né? Às vezes trava aqui, gente, eu não consigo passar os slides, por isso que não. Bom. E aí, gente, falando sobre essa questão da mediunidade e da candeia e do alqueire, né? Nós lembramos de uma história que está no livro Cartas e Crônicas, de Chico Xavier, de um homem chamado Mota. Esse homem, ele conhecia o espiritismo, mas na época, ainda hoje nós temos isso, né? O espiritismo pouco difundido, ele era acanhado em dizer que era espírita. Quantos de nós, em algum momento, muitas vezes, não sentimos isso? E ele trabalhava com várias pessoas, mas guardava o espiritismo para si. Lia, orava. E aí o que acontece? Ele encontra com esses amigos do lado de lá em péssima situação. E aí ele vai assistir um desses amigos, né? E diz: olha, eu sou o Mota, eu tô aqui para te falar enfim, do espiritismo. O amigo dele vira para ele e fala assim: não, você não é meu amigo, não. Porque se você fosse meu amigo, você teria me falado do espiritismo e teria evitado que eu tivesse nessa penúria. Ele se encontrava em péssima situação no plano espiritual. Você não é meu amigo. Você não pode ser meu amigo, porque você nunca me falou. Você tinha um tesouro nas suas mãos, você não partilhou comigo. Que são as informações que o Espiritismo nos traz, né? E quantas vezes nós, acanhados que somos, deixamos de consolar, de tentar dar uma palavra amiga, né? Pelo medo, né? Não que nós devamos cair no enfrentamento, em discussões estéreis com pessoas que já tenham suas convicções, mas quantos trombam o nosso caminho, muitas vezes confusos. Nós percebemos muitas vezes que não estão bem e nós deixamos de falar das máximas que o Espiritismo nos traz, né? Muitas vezes não precisamos chegar com carimbo, né? Dando carteirada, olha, eu sou espírita, é assim que é. Não é dessa forma, mas simplesmente dizer o que o Espiritismo nos ensina. Muitas vezes já aconteceu comigo, da pessoa perguntar: mas você é psicóloga? Onde você aprendeu isso? Eu aprendi com a doutrina espírita, quer conhecer? Né? Então, nós perdemos muitas vezes essa oportunidade. Temos aí em nossas mãos uma candeia, né? Que é tanto a nossa mediunidade quanto os conhecimentos que possuímos e colocamos embaixo do alqueire. E em tempos de pandemia, nunca foi tão útil falarmos de Jesus. Sem nos acanharmos, nunca foi tão útil falarmos que existe vida após a morte. Que existe um porquê para todas as coisas, mesmo que nós ainda não tenhamos capacidade de sondar todos os porquês. Que existem anjos que cuidam de nós, que nos amparam, que nos assistem 24 horas. Que existem novas oportunidades em outras vidas. Que Deus é misericordioso e que ninguém vai ficar no umbral, no inferno para sempre, mesmo que tenha cometido o suicídio. Que nós podemos, através do pensamento, da oração, nos conectarmos e mandarmos nosso amor àqueles que já partiram, àqueles que já não estão perto de nós. Como no livro Vermelhas na Janela, podemos mandar flores, abraços. Então, que nós não percamos essa oportunidade de espargir a luz que já existe em nós a quem cruzar o nosso caminho. Né? A quem cruzar nosso caminho precisando de uma palavra amiga, de um conselho e de uma oração, de um pensamento de luz. Bom,
Acho que meu tempo já se esgotou. Estou vendo aqui que já ultrapassei 5 minutos do tempo. Mas a mensagem é essa. Uma outra questão antes de encerrar que eu gostaria de colocar. A questão da mediunidade ser para todos, né? Certa vez, um trabalhador espírita foi ter com Divaldo e disse: Divaldo, eu sou palestrante, mas eu estou hoje deixando de ser palestrante, de falar do espiritismo, porque eu não tenho conseguido praticar os ensinamentos do espiritismo. Eu tenho me sentido muito hipócrita, porque eu falo muitas vezes de coisas aqui e no dia seguinte estou falhando nas coisas nas explicações que eu coloquei, e eu estou deixando a condição de palestrante. E aí Divaldo disse o seguinte a ele: meu filho, não faça isso. Nós somos como canos sujos onde passa água limpa. Então, falando do espiritismo na sua pureza, evitando opiniões pessoais, nós estamos deixando passar a luz por nós, pois nós somos o primeiro ouvido e a primeira mente que processa esse ensinamento. Não deixe de falar do espiritismo. Muitos de nós nos encontramos na condição de explicadores, né? No livro A Caridade do Verbo coloca isso. Não somos exímios palestrantes, não temos assim uma oratória exemplar. Estamos repassando os ensinamentos. Mas também é válido. Aconteceu isso com Maria Madalena. Maria Madalena, depois que o Cristo foi crucificado, ela tentou seguir com os discípulos, né? Mas os discípulos dispersaram, exatamente porque cada um era um poste de luz, né? Não se pode colocar luz sobre o alqueire. Então eles se espalharam. E aí ela tentou seguir com Pedro. E aí Pedro disse: Maria, o teu passado não dá, você não, uma mulher conosco, a doutrina ainda é nova, então não dá para você seguir por nós, falariam mal de nós. E ela fica muito triste, né? Ela fala assim: é tão fácil falar de perdão, mas na hora que eu preciso. E ela seguiu sem ter para onde ir. Quando, de repente, ela encontra uma turma de leprosos, e esses leprosos estavam procurando Jesus. Eles não sabiam que Jesus já tinha sido crucificado. E perguntam a ela: para onde nós seguimos? Nós queremos encontrar o mestre. Dizem que ele pode curar leprosos. E Maria Madalena diz que dá a triste notícia, né? Com pesar no coração: olha, o Cristo foi crucificado. Sinto muito, vocês não conseguiram encontrá-lo na cidade. E aí ela os vê seguir e numa tristeza, porque tinham caminhado 5 quilômetros com muita dificuldade, ainda na condição de leprosos, para encontrar o mestre. E aí ela diz assim: esperem, vocês querem saber como era o mestre? E aí ela começa a falar de Jesus para eles e contar para eles as histórias que ela, vivendo lado a lado do mestre, ela conhecia. E aí ali ela seguiu e cuidou deles até a morte, quando ela pega a lepra, né, e pede para encontrar com Maria de Nazaré. E é um exemplo de uma situação onde ela foi uma candeia no candeeiro, né? Ela tinha convivido diretamente com o mestre e ali entre os leprosos repartiu o seu conhecimento e os seus dons. Então é um exemplo maravilhoso esse de Maria de Madalena, né? Então sejamos como Maria de Madalena, procuramos aí os leprosos dos novos tempos, as pessoas que estão aí tristinhas, ninguém anda muito bem, né, gente, nesse tempo, as pessoas que estão sedentas de uma palavra positiva, de uma palavra amiga, de um carinho, e repartamos a nossa luz, a luz que já conhecemos, a luz da doutrina espírita. Então agora nós vamos ter o passe, né, a fluidificação da água, e vou fazer a prece de encerramento, ok? Então, vamos fechar os nossos olhos e levar o nosso pensamento a Deus, mentalizando os espíritos devotos como Maria Madalena, Maria de Magdala e outros tantos anônimos que escolheram se misturar entre os mais simples
para repartir sua candeia. Aos médiuns que de forma estoica seguem os ensinamentos do Mestre, utilizando seus dons para consolar e curar tantos corações. Irmanados nessa energia, possamos rogar a Jesus novas oportunidades de colocarmos nossa candeia sobre o candeeiro e fazermos brilhar a nossa luz sobre todos que cruzarem os nossos caminhos, seja um parente aflito, seja um transeunte cabisbaixo, seja um funcionário contrafeito, que da forma que nos intuir, possamos sempre auxiliar. Estarmos irmanados na sua energia, Mestre. Sermos veículo do seu Espírito. Graças te damos, que assim seja. Graças a Deus, meus irmãos. Nesses momentos, nós vamos nos preparar para que possamos receber o passe virtual. Vamos nos colocarmos no local melhor, mais tranquilo do nosso lar, ou do local que estejamos. As nossas águas já estão colocadas. Fechemos nossos olhos e vamos conversar com Jesus. Senhor Jesus, Mestre amigo, nós te agradecemos sempre, Senhor, o amparo constante, Senhor, que envolve a toda a terra, Mestre. Nesses momentos, nós te pedimos a proteção para o tratamento. Permita, Senhor, que todos que estão na mesma sintonia, Senhor, possam ser amparados. Permita, Mestre, que os teus mensageiros possam estar presentes, Senhor, amparando a todos que estão ligados na mesma sintonia. Graças a Deus. Busquemos nesses momentos respirar tranquilamente, mentalizando o ar que penetra, e soltemos o ar também, tranquilo. Graças a Deus. Auxiliando o tratamento, nós vamos recordar de uma cachoeira de águas cristalinas que jorra penetrando em nossas cabeças, irradiando em todo o ser. É uma cachoeira de luz caindo como gotas de água. Sintamos essas energias fazendo limpeza em todo o corpo físico e perispiritual. Cachoeira de águas cristalinas. Vai retirando angústias, tristezas, mágoas, doenças físicas, perispirituais, todos os nossos problemas,
todas as nossas dificuldades, Senhor, que possam ser amparadas, amparando todo o lar, todos os familiares. Cachoeira de águas cristalinas, graças a Deus. Agora nós vamos receber energias do refazimento. Pensemos no sol que nos envolve, tendo no centro desse sol, Senhor Jesus, luz do sol a irradiar, luz que nos envolve, que regenera, que vai trazendo a paz, todo o corpo físico e perispiritual vai sendo envolvido nesta luz. Vai regenerando, equilibrando, fortalecendo, vai trazendo a paz, fortalecendo a fé, a esperança, essa certeza que tudo passa. Graças a Deus, que Deus seja louvado agora e sempre. Agora nós vamos pedir a Jesus que possa envolver os vasilhames com água nos fluidos necessários, provindos de toda a natureza, provindo do plano maior da vida, transformando essas águas em remédio, amparando, Senhor, todos que dela fizerem uso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Alegria de ser e continuar muito além do infinito, amparando os aflitos, implorando ao Senhor. Os meus passos, em teus passos confundi, ser orvalho nesse imenso oceano, e buscar todo o tempo que perdi. Frente a frente, Criador e criatura, peregrino nessa estrada, não posso